Eu sempre achei que conhecia o valor do trabalho, do esforço e da dignidade. Afinal, construí tudo o que tenho com as minhas próprias mãos. Aos 48 anos, sou dono de uma das maiores empresas de investimentos do país. Tenho carros importados, uma casa que parece um museu e uma vida que, para muitos, seria o sonho perfeito. Mas o que quase ninguém sabe é que, mesmo com tudo isso, há anos eu vivia num silêncio que me consumia. Um vazio que dinheiro nenhum conseguia preencher. Todas as manhãs eram iguais. Eu acordava, descia as escadas de mármore, pegava meu café preparado exatamente do mesmo jeito e saía rumo ao escritório sem trocar mais do que 2 palavras com ninguém. A rotina me tornara um homem frio, calculista, quase automático. Mas naquele dia, e eu não sabia ainda, algo pequeno, quase imperceptível, estava prestes a mudar tudo. Enquanto tomava meu café, percebi Dona Lúcia, minha empregada, limpando o chão com mais lentidão que o habitual. Ela parecia cansada, o rosto pálido e as mãos tremiam levemente. "A senhora está bem, Dona Lúcia?" Perguntei, mais por educação do que por real interesse. Ela sorriu daquele jeito humilde de sempre. "Tô sim, doutor. É só cansaço." "O senhor não se preocupe", mas havia algo naquele olhar. Uma tristeza contida, um peso que ela tentava esconder. Dona Lúcia trabalhava comigo há quase 8 anos. Sempre pontual, educada, e nunca, jamais, havia faltado um dia sequer. Mas naquela manhã, ao terminar o serviço, ela se aproximou com o pano ainda nas mãos e disse: "Doutor, será que hoje eu podia sair um pouquinho mais cedo? Tenho uma coisinha para resolver. Mas volto amanhã no horário certinho, prometo." Eu apenas acenei com a cabeça, distraído, e ela agradeceu com um sorriso que escondia algo mais profundo. Mal sabia eu que aquele pedido seria o início da maior lição da minha vida. Quando ela saiu, algo dentro de mim ficou inquieto. Eu não sei explicar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse preocupação, ou talvez fosse apenas o instinto de quem, no fundo, ainda tem um coração humano. Decidi que naquele dia eu não voltaria direto para o escritório. Pedi ao motorista que pegasse o endereço dela na ficha de funcionários e me levasse até lá. "O senhor quer que eu a avise?" perguntou o motorista confuso. "Não", respondi seco. "Não, só dirija." No caminho pela janela do carro, eu via a cidade mudar. As ruas largas e arborizadas foram dando lugar a vielas estreitas, casas simples, crianças brincando com bolas furadas, roupas penduradas em varais improvisados. Fazia tempo que eu não via aquilo. Fazia tempo que eu não via gente de verdade. O carro parou diante de uma casinha azul, pequena, com um muro descascado e um portão de ferro enferrujado. "É aqui, senhor", disse o motorista. "Pode me esperar um pouco", respondi enquanto descia do carro. Aquela rua cheirava a pão fresco e esperança. Eu caminhei até a janela e olhei discretamente para dentro. Foi quando meu coração apertou. Dona Lúcia estava ajoelhada no chão, segurando um menino no colo. O garoto tinha o rosto pálido, o corpo frágil. Ela falava baixo, tentando acalmá-lo. "Calma, meu amor. Mamãe tá aqui. Vai passar, tá bem?" Por um instante, pensei que fosse algo grave. Vi quando ela pegou uma seringa e limpei o suor da testa. Meu instinto foi abrir a porta, mas algo me fez parar. Aquela cena era íntima demais. Fiquei ali, observando, tentando entender. Ela aplicou a injeção com delicadeza e depois o abraçou com força, como quem segura o mundo inteiro nos braços. O menino olhou para ela e perguntou: "Mãe, hoje a gente vai jantar?" E ela, tentando disfarçar o cansaço, respondeu: "Claro que sim, meu anjo. Mamãe vai fazer a melhor sopa do mundo." Mas eu sabia que era mentira. Olhando para dentro daquela casa, percebi que não havia quase nada. Uma geladeira velha, um sofá rasgado e uma panela vazia sobre o fogão. Foi ali, naquela pobreza silenciosa, que algo dentro de mim quebrou. Eu, Eduardo Nogueira, um homem que nunca precisou de nada, que sempre teve tudo, estava parado diante da janela de uma casa simples, sentindo vergonha de mim mesmo. O garoto começou a tossir forte. Lúcia o abraçou, desesperada. Sem pensar, empurrei o portão e bati à porta. Ela abriu, assustada. "Doutor Eduardo!"
exclamou surpresa com as mãos tremendo. O senhor? O senhor veio aqui? Eu não soube o que dizer. As palavras sumiram. Eu passei por perto e resolvi ver se estava tudo bem. Ela corou, sem saber onde colocar as mãos. Me desculpe, doutor. A casa está uma bagunça. Eu não esperava a visita. O menino olhou para mim curioso e perguntou com inocência: Mãe, quem é esse moço? É o patrão da mamãe, meu filho, respondeu ela com voz baixa. Foi nesse momento que eu percebi o quanto eu era estranho à vida das pessoas que trabalhavam para mim. Ela me servia café todos os dias, cuidava da minha casa, mas eu nunca tinha sequer perguntado o nome do filho dela. E agora, ali, diante de mim, estava um garoto doente, frágil, que ela sustentava com o pouco que ganhava limpando o chão onde eu pisava. Sentei-me num banquinho de madeira e perguntei: ele está doente? Ela respirou fundo. Tem diabetes desde os 3 anos, doutor. A insulina é cara, mas Deus tem me ajudado. Às vezes falta comida, mas o importante é ele ter o remédio. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Às vezes falta comida, mas o importante é ele ter o remédio. Como alguém podia falar isso com tanta serenidade? Eu olhei ao redor e tudo parecia gritar uma verdade que eu ignorava há anos. O mundo não gira em torno do meu conforto. Ela me contou que o marido morrera há 4 anos num acidente e que, desde então, fazia bicos à noite para completar o dinheiro. Mas não se preocupe, doutor. Eu não quero pena. Tenho fé que tudo vai melhorar. A força dela me desconcertou. Enquanto ela falava, o menino sorriu para mim, um sorriso inocente, cheio de luz. O senhor é o patrão da mamãe? Sou sim, respondi, tentando sorrir de volta. E você é o homem da casa, né? Ele assentiu, orgulhoso. Eu cuido dela quando ela está cansada. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Voltei para casa em silêncio. No carro não consegui dizer uma só palavra. Aquela visita rápida me tirou o chão. Durante a noite, não dormi. A imagem daquela casa simples, do menino sorrindo e das mãos cansadas de Dona Lúcia me perseguiu o tempo todo. Comecei a pensar em tudo o que eu tinha, em tudo o que eu desperdiçava. Quantas vezes reclamei de coisas banais enquanto ela passava fome. No dia seguinte, cheguei cedo à empresa, mas não consegui trabalhar. Peguei o telefone e liguei para minha secretária. Dona Lúcia vem hoje? Sim, senhor, como sempre, respondeu ela. Quando ela chegou, parecia constrangida. Doutor, me desculpe pela visita de ontem. Eu não queria que o senhor visse aquela bagunça. Bagunça? Repeti. O que eu vi foi a casa mais limpa e mais cheia de amor que já conheci. Ela baixou os olhos, emocionada. O senhor é muito bom. Não, Lúcia, respondi. Eu é que estive cego todo esse tempo. Naquele dia, decidi que a vida dela e do filho não seriam mais as mesmas. Mas eu ainda não sabia como. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo, meu coração sentia algo real. E foi assim, naquela manhã comum, que começou a maior transformação da minha vida. Naquela manhã, quando Dona Lúcia chegou para trabalhar, eu já estava à mesa fingindo ler o jornal. A verdade é que eu não conseguia tirar da cabeça tudo o que tinha visto no dia anterior. A imagem do filho dela, do olhar cansado, da serenidade diante da pobreza, aquilo me atormentava. Ela entrou na casa com aquele mesmo cuidado de sempre, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Mas agora eu olhava diferente. Eu via detalhes que nunca tinha reparado antes. As mãos dela cheias de marcas. O jeito como limpava as coisas com carinho. Como se cada objeto tivesse valor sentimental. Eu sempre vivi cercado de luxo, mas percebi que o conforto me tornara cego. Cego para a vida real. Cego para as pessoas. Enquanto ela limpava a sala, decidi quebrar o silêncio. Dona Lúcia, ontem quando cheguei na sua casa, eu vi o seu filho. Ele parece um bom menino. Ela parou por um segundo, respirou fundo e respondeu sem me olhar. Ele é o meu maior tesouro, doutor. Tudo o que eu faço é por ele. A voz dela tremia levemente e naquele instante percebi o peso que ela carregava. E o tratamento dele? Está conseguindo manter direitinho? Ela forçou um sorriso, mas o olhar não mentiu. A gente faz o que pode, doutor.
Às vezes falta o remédio, às vezes sobra fé. Aquela frase ficou gravada em mim como um eco. Às vezes falta o remédio, às vezes sobra fé. Como alguém conseguia dizer isso com tanta paz? Tentei mudar de assunto, mas não consegui. Lúcia, me desculpe se eu fui invasivo indo até sua casa. Eu não devia ter aparecido sem avisar. Ela balançou a cabeça gentil. Não tenho o que desculpar, doutor. O senhor viu a minha vida como ela é, e talvez Deus tenha permitido isso. Aquela mulher simples falava de um jeito que tocava minha alma. Ela tinha uma sabedoria que livro nenhum ensinava. Naquele momento percebi que eu, com todo o meu dinheiro, nunca tinha aprendido o que realmente importava. Depois que ela saiu, fiquei sozinho na sala, perdido em pensamentos. Olhei em volta, móveis caros, quadros importados, mas um silêncio frio que me engolia. Na casa dela faltava quase tudo, menos amor. Na minha, sobrava tudo, menos sentido. Passei o resto do dia inquieto. À noite, abri o cofre do escritório. Lá dentro estavam papéis, cheques e joias, mas nada daquilo me fazia feliz. Peguei o telefone e liguei para um amigo médico, que era diretor de um hospital particular. Sérgio, preciso de um favor, disse eu. Tenho uma criança com diabetes que precisa de tratamento urgente. Claro, Eduardo. Manda os exames, a ficha médica, eu resolvo. Eu cuido disso amanhã, só mantém isso entre nós, tudo bem? Ele estranhou o meu tom, mas concordou. Desliguei e fiquei ali, sentado, encarando o nada. Pela primeira vez em anos, senti vontade de chorar. Mas não chorei. Na manhã seguinte, chamei Dona Lúcia no meu escritório. Ela entrou apreensiva. Algum problema, doutor? Nenhum problema. Só quero conversar um pouco. Ela se sentou, com as mãos cruzadas no colo. Eu estive pensando sobre o seu filho. Ela abaixou os olhos, talvez com medo de perder o emprego. Eu juro que não deixo o trabalho de lado, doutor. Eu só saio mais cedo quando ele está passando mal. Eu sei, Lúcia. Eu vi o quanto você é forte. E é justamente por isso que eu quero ajudar. Ela ficou em silêncio, confusa. Ajudar, doutor? Sim. Quero que o Pedro tenha o melhor tratamento possível. Ele vai ser acompanhado por médicos que eu conheço. Eu já organizei tudo. Ela arregalou os olhos, com lágrimas surgindo. Mas, doutor, eu não posso aceitar. O senhor já me paga o meu salário. Eu não quero parecer ingrata. Lúcia, me ouça, interrompi. Isso não é caridade. É o mínimo que eu posso fazer depois de ver o quanto você luta. Ela levou as mãos ao rosto e chorou em silêncio. Deus abençoe o senhor, doutor Eduardo. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me prometa que vai aceitar. Naquele instante, senti algo dentro de mim mudar. Eu que sempre negociei tudo na vida, pela primeira vez, fazia algo sem esperar nada em troca. Nos dias seguintes, acompanhei tudo de perto. Levei o menino ao hospital, paguei exames, comprei remédios. Pedro me olhava com curiosidade, mas logo começou a se soltar. O senhor é o patrão da mamãe, né? Perguntou ele sorrindo. Sou. Mas pode me chamar de Eduardo, tá bem? Ele riu. Tá bem, tio Eduardo. Era impossível não se apegar àquela criança. Ele tinha uma alegria que contrastava com a fragilidade do corpo. Certo dia, enquanto esperávamos o médico, ele me perguntou: Tio, é verdade que o senhor tem uma casa grande com piscina? É sim. E o senhor nada nela? Sorri. Quase nunca. Então para que serve? A pergunta dele me pegou de surpresa. Acho que para nada. Respondi rindo de mim mesmo. A simplicidade dele me desmontava. Depois da consulta, levei os dois para almoçar num restaurante simples. Dona Lúcia tentou recusar, mas insisti. Enquanto comíamos, vi o menino devorar o prato com alegria. Faz tempo que ele não come carne boa assim, disse ela baixinho. Eu senti vergonha. Vergonha por perceber que eu desperdiçava tanto enquanto outros sobreviviam com migalhas. Naquela noite, voltei para casa e caminhei até a varanda. Olhei para o céu e pensei em tudo o que estava acontecendo. Eu, um homem acostumado a controlar tudo, estava sendo ensinado por uma mulher simples e um menino frágil o que realmente era viver. Os dias passaram e eu comecei a visitar a casa deles com frequência.
Às vezes levava mantimentos, outras só para conversar. Pedro já me chamava de tio com naturalidade. Dona Lúcia ainda parecia tímida, mas sorria mais. Um dia cheguei sem avisar e a encontrei costurando uma roupa velha. Boa tarde, Lúcia. Ela se assustou. Doutor Eduardo! O senhor outra vez aqui? Já disse para me chamar só de Eduardo. Desculpe. É o costume. Sentei-me numa cadeira e fiquei observando. Ela costurava com concentração, os dedos marcados pela agulha. O que está fazendo? Arrumando o uniforme do Pedro para a escola. Ele vai voltar a estudar, agora que está melhor. Aquela notícia me encheu de alegria. Que bom, Lúcia! Isso é maravilhoso! Ela sorriu emocionada. O senhor mudou a vida dele, doutor. Fiquei em silêncio. A verdade é que eles é que estavam mudando a minha. Comecei a perceber que, quando eu estava com eles, o tempo passava diferente. Era como se o mundo desacelerasse. Eu me sentia vivo, mas nem tudo seria tão simples. Certa tarde, quando voltei para a empresa, um dos meus sócios veio me procurar. Eduardo, posso ser sincero? Você anda diferente. Diferente como? Desligado. Falta às reuniões, gasta dinheiro sem retorno, se envolve com gente estranha. Respirei fundo. Gente estranha? Você está falando da Dona Lúcia? Eu estou falando de imagem, Eduardo. Você é um homem público, um empresário respeitado. E esse tipo de envolvimento pode manchar sua reputação. Naquele instante, percebi como o mundo dos ricos podia ser cruel. Eles mediam as pessoas pelo que elas tinham, não pelo que elas eram. E se é isso que você pensa, talvez eu não pertença mais a esse mundo, respondi antes de sair da sala. Dirigi sem rumo até parar diante da Casa Azul. Quando Dona Lúcia abriu a porta, percebeu meu semblante pesado. Aconteceu algo, doutor? Nada grave, só cansaço de um mundo que não entende o que é ser humano. Ela me ofereceu um café. Sabe, doutor, a gente pode não ter muito, mas aqui dentro a gente tem paz. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Bebi o café em silêncio, olhando para o menino brincando no chão. E pela primeira vez, pensei seriamente em mudar tudo. Eduardo, voz em off. Naquele dia, eu entendi que não era o destino que tinha me levado até a casa da Dona Lúcia. Era Deus tentando me mostrar que eu ainda podia ser alguém melhor. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado, olhando para o teto com o rosto dela, da Helena, voltando o tempo todo na minha mente. Aquela mulher que eu via todos os dias, arrumando minha casa em silêncio, escondia uma dor e uma força que eu nunca imaginei. E de algum jeito, eu me sentia pequeno diante dela. No dia seguinte, cheguei cedo na empresa, mas a cabeça estava longe. Tentei trabalhar, assinar papéis, atender ligações, mas a imagem daquela casinha simples, da filha dela sorrindo com aquele desenho amassado, não saía da minha mente. Eu tinha tudo. Carros, mansões, dinheiro, reconhecimento. Mas pela primeira vez, percebi que talvez eu nunca tivesse conhecido a verdadeira riqueza. Aquela mulher com tão pouco era mais rica do que eu, porque tinha algo que o dinheiro não comprava. Amor genuíno, fé e uma alma limpa. À tarde, não aguentei. Peguei o carro e fui até o hospital. Lá estava ela na ala infantil, com a filha dormindo. Ela sorriu ao me ver, mas foi um sorriso cansado. Oi, seu Eduardo. Não precisava vir. Eu precisava sim, respondi. Ah, como ela está? Helena olhou para a filha, segurando a mãozinha fraca dela. E está reagindo. O médico disse que talvez consigamos o transplante, mas é caro demais. Eu já tentei de tudo. Eu engoli seco. Sabia que, para mim, aquela quantia não era nada. Mas o modo como ela dizia aquilo, com uma dignidade tão grande, me impediu de simplesmente tirar um cheque. Helena, falei me aproximando. E se eu ajudasse? Não, seu Eduardo. Eu agradeço de coração, mas não quero que o senhor pense que eu pedi. Aquelas palavras me desarmaram. Ela não queria piedade. Ela só queria uma chance. Eu sei que não pediu, Helena. Mas às vezes, ajudar é o mínimo que podemos fazer. Ela abaixou a cabeça e por um instante vi lágrimas caírem no lençol. Não disse mais nada. Só segurei o ombro dela e fiquei ali, em silêncio, sentindo que aquele momento estava me mudando de dentro para fora.
Nos dias seguintes, comecei a pensar diferente. Passei a ir lá mais vezes, a conversar com ela, com a filha. Descobri que Helena amava desenhar, mas teve que abandonar o sonho para trabalhar. Ela fazia pequenos quadros com pedaços de papelão e tintas velhas. Um dia, me deu um deles, uma pintura simples de um pôr do sol. É para agradecer, disse ela. Por tudo, aquela pintura ficou na minha mesa por semanas. Mas o mais curioso foi o que aconteceu depois. Um dos meus sócios entrou na sala, viu o quadro e perguntou de onde era. Contei a história, meio sem pensar. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: Eduardo, isso dá um projeto. Foi aí que nasceu uma ideia. Uma ideia que mudou tudo. Criei uma fundação, um espaço para ajudar mães solteiras em situações como a da Helena, com assistência médica, educação para os filhos e oportunidade de trabalho. Dei o nome de Casa da Esperança, inspirado nela. E a primeira funcionária que contratei foi a própria Helena. Quando contei, ela ficou sem reação. Eu? Perguntou com os olhos arregalados. Mas, seu Eduardo, eu só sei limpar e cozinhar. Você sabe amar, Helena. Isso é o que mais falta nesse mundo. Ela chorou. E eu também. Porque naquele instante percebi que a vida dela já não era mais só dela. Ela tinha mudado a minha também. Com o passar dos meses, a filha dela fez o transplante. Recuperou-se bem, e num dos eventos da fundação, vi as duas subirem no palco, Helena de vestido novo, segurando a filha pela mão. Ela falou poucas palavras, mas foram as mais fortes que já ouvi. Às vezes a vida tira tudo da gente, para ensinar que o amor é o que realmente vale. A plateia aplaudiu de pé, e eu fiquei ali em silêncio, com o coração apertado e os olhos cheios d'água. Naquele momento senti orgulho, não do dinheiro nem das empresas, mas de ter escutado meu coração. Depois daquele dia, muita coisa mudou. Eu deixei de ver as pessoas pelo cargo ou pela aparência. Comecei a prestar atenção nos olhares, nas histórias, nos silêncios, e a Helena. Ela virou uma inspiração. Passou a coordenar o projeto, ajudando outras mulheres, contando a própria história sem vergonha. Ela dizia que o que viveu era uma prova de que Deus nunca abandona ninguém. Às vezes, quando o trabalho apertava e eu me via preso nas reuniões, eu lembrava dela. Lembrava da casa simples, do cheiro de café e das risadas da filha. E tudo voltava a fazer sentido. O mais curioso é que, com o tempo, comecei a sentir falta delas. Daquela presença simples, daquele sorriso calmo. E, sem perceber, comecei a visitar a fundação cada vez mais. Certo dia, cheguei lá e vi algo que me paralisou. A filha da Helena estava sentada desenhando e me chamou. Tio Eduardo, olha o que eu fiz. Era um desenho de mim e da mãe dela, segurando um grande coração. Em cima estava escrito com letras tortas: família é quem fica. Eu não consegui conter as lágrimas. Abracei as duas, e naquele momento, tudo dentro de mim se transformou. Não era mais sobre caridade, era sobre amor. Era sobre o que a vida faz, quando a gente finalmente aprende a enxergar com o coração. Eu, Eduardo Nogueira, o homem que um dia achou que tinha tudo, só fui descobrir o verdadeiro valor da vida quando entrei na casa da minha empregada, sem avisar. E saí de lá com algo que dinheiro nenhum compra, um propósito. Alguns anos se passaram desde aquele dia em que entrei, pela primeira vez, na casa simples da Helena. Muita coisa mudou na minha vida, mas acima de tudo mudei eu. Eu, que antes media as pessoas pelo sucesso, pelo relógio caro ou pelo terno bem passado, aprendi que o valor verdadeiro está nas coisas que não se podem comprar. E cada vez que eu lembrava do que vivi, sentia um nó na garganta. A Fundação Casa da Esperança cresceu. Hoje, centenas de mulheres recebem ajuda lá. Mães que um dia se sentiram sozinhas, agora têm uma nova chance. E tudo isso começou com uma mulher que limpava minha casa em silêncio. Helena nunca deixou a humildade. Mesmo coordenando toda a equipe da fundação, ela continuava a mesma pessoa simples, com aquele jeito calmo de falar e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. A filha dela cresceu, saudável, e agora sonhava em ser médica.
Disse que queria curar as pessoas como o tio Eduardo ajudou a curar a mamãe. A cada vez que eu via isso, meu coração se derretia. Eu tinha feito tantos negócios, assinado tantos contratos, mas nenhum me deu a sensação que aquelas palavras me davam. Certa manhã, cheguei na fundação mais cedo. O sol ainda nascia e o som das risadas das crianças ecoava no pátio. Helena estava lá, sentada num banco, olhando as crianças brincarem. Sentei-me ao lado dela. Você lembra da primeira vez que vim à sua casa? Perguntei. Ela riu, olhando para o chão. Como eu esquecer? Eu quase morri de vergonha. E eu quase morri de arrependimento, respondi, por ter demorado tanto para enxergar. Ela me olhou com aqueles olhos serenos e disse algo que nunca esqueci. Às vezes, Deus precisa nos tirar da pressa do mundo para a gente ouvir o que o coração está tentando dizer. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento balançava o cabelo dela e eu percebi o quanto o tempo tinha passado rápido. Aquela mulher, que um dia só queria um emprego para alimentar a filha, agora era a alma de um projeto que mudava vidas. E eu me sentia um homem novo. Com o passar dos meses, comecei a viajar menos, a delegar mais o trabalho. Descobri que quanto mais tempo eu passava perto da fundação, mais em paz eu ficava. A correria dos negócios já não me preenchia como antes. Um dia, enquanto caminhava pelo pátio, vi uma menina sentada chorando. Ela segurava um brinquedo quebrado. Ajoelhei-me ao lado dela e perguntei o que tinha acontecido. Foi o único que eu tinha... Ela disse, soluçando. Naquele instante, senti um arrepio. Era como se eu estivesse vendo a filha da Helena anos atrás. Peguei o brinquedo, olhei para a menina e disse, então vamos consertar juntos. Ela abriu um sorriso tímido. E naquele gesto simples, percebi o quanto o amor transforma o mundo, mesmo nas coisas pequenas. Helena apareceu logo depois, me observando de longe. Quando me levantei, ela disse sorrindo, viu como a bondade é contagiosa? Eu ri e respondi, aprendi com a melhor professora. Naquela noite, voltei para casa diferente. Entrei no meu escritório e fiquei olhando a cidade pela janela. As luzes piscavam, o trânsito seguia, e eu pensava em como, antes, aquele cenário me dava orgulho. Agora, o que me enchia o peito era lembrar das risadas na fundação, dos abraços, das histórias reescritas. Decidi escrever uma carta, não para ninguém em especial, mas para mim mesmo, para o homem que eu fui. Eduardo, você passou metade da vida buscando poder, quando o verdadeiro poder estava na bondade. A maior fortuna que você conquistou não foi feita de cifras, mas de pessoas. E tudo começou quando decidiu enxergar além das aparências. Guardei essa carta na gaveta. Nunca mostrei a ninguém, mas sempre que me sinto perdido, releio. Ela me lembra de onde vim e quem me tornei. Um tempo depois, recebi um convite. A filha da Helena ia se formar no colégio. Fui, claro. Ela me esperava na porta com o diploma na mão e me abraçou com força. Tio Eduardo, eu consegui. Eu sorri emocionado. Eu sabia que você ia conseguir, minha querida. Helena se aproximou, os olhos marejados. Se não fosse o senhor, interrompi. Se não fosse você, Helena, eu só fui o instrumento. A força sempre foi sua. Ela me abraçou. Um abraço demorado, cheio de gratidão, cheio de história. No fim da cerimônia, a filha dela fez um discurso simples, mas que me desarmou completamente. Um dia, um homem entrou na nossa casa sem avisar. E naquele dia, a vida da mamãe mudou. Mas o mais bonito é que a vida dele também mudou. Todos aplaudiram. E eu chorei, sem vergonha alguma. Anos depois, quando decidi me aposentar, deixei a fundação nas mãos da Helena. Ela se tornou a nova diretora. E quando ela sentou naquela cadeira pela primeira vez, me olhou e disse, o senhor tem certeza? Mas, absoluta, esse lugar nasceu de você. Eu só ajudei a dar forma ao que já existia no seu coração. Ela sorriu e respondeu, então prometo continuar mudando vidas. Assim como o senhor mudou a minha. Hoje, escrevo estas palavras da varanda da minha casa. O sol se põe no horizonte, o mesmo pôr do sol que ela pintou anos atrás, naquele pequeno quadro.
Ainda o guardo comigo. E toda vez que olho para ele, lembro de onde começou tudo. Não foi numa reunião, não foi num negócio milionário. Foi numa casa simples, com cheiro de café e esperança. A casa da minha empregada. A mulher que, sem saber, me ensinou tudo sobre amor, fé e humanidade. Às vezes, as maiores lições da vida vêm das pessoas que menos esperamos. E eu, Eduardo Nogueira, aprendi que o verdadeiro sucesso não é o quanto a gente tem, mas o quanto a gente é capaz de transformar. Hoje, eu não sou mais o mesmo homem. Sou alguém que aprendeu que riqueza de verdade é poder olhar para alguém e saber que, de algum jeito, você fez a vida dela melhor. E no fim das contas, quando eu partir e o tempo levar tudo que é material, espero que fique apenas uma lembrança. A de que um dia um homem entrou na casa da sua empregada e saiu de lá com um coração novo.